Bom, quarta-feira começa para os nossos times o Campeonato Paulista, né? Teremos o jogo do Guarani enfrentando a equipe do Botafogo, o jogo que acontece no maravilhoso gramado, né? Há muito tempo a gente não vê um gramado tão bom como estamos tendo no Brinco de Ouro da Princesa para esse jogo. Já a Ponte Preta vai jogar em Novo Horizonte. Novo Horizonte já não tem, talvez, né, aquele gramado. Outros jogadores vão ter que jogar em gramado sintético, joga num jogo no gramado sintético, aí sai do gramado sintético, do semissintético, vai para o gramado normal, natural, aí pega um gramado aqui, joelhão, a dobradiça vai para o espaço e tal. Bom, vamos entender melhor o que acontece com o atleta, com principalmente o joelho, de jogadores da Ponte, do Guarani, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Um dos maiores especialistas em ortopedia esportiva do Brasil está na linha com a gente, o Bruno Canizares. Doutor Bruno, primeiro, boa noite, chegando aí o Campeonato Paulista, recomeço dos atletas depois das férias, e de vez em quando costumam aparecer aí, infelizmente, algumas lesões, né, doutor Bruno? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, agora principalmente com o início da temporada 2025, os atletas voltam a praticar, jogar em alta intensidade, né? E aí a gente começa a ter várias lesões, desde o início até outros momentos dos campeonatos aí. Muito bem. O que eu disse a respeito da mudança de gramado, assim, CT é um gramado, de repente o campo que ele joga é outro, vai jogar noutra cidade, agora nós temos aí o advento do gramado sintético. Isso prejudica o joelho, doutor? Os gramados realmente eles têm uma influência bem grande nas lesões de joelho, principalmente, né? Porque a gente vê no Campeonato Paulista e vários outros campeonatos, Copa do Brasil, a gente vê gramados muito complicados, né? Gramados ruins, cheios de buraco, um é grama alta, o outro é grama mais baixa, a grama alta prende um pouquinho mais. Então, gramado com buraco, grama alta, isso daí acaba aumentando um pouquinho o risco de lesão, tanto muscular quanto as de joelho, né? Porque é um gramado mais pesado, o atleta também faz mais força, então ele também tem um risco maior de lesão muscular. Mas e os gramados, a questão do sintético ou o grama natural, é bem discutido isso ainda, né? Mas não tem nada comprovando que o sintético dá mais lesão. Mas a gente tem visto aí os atletas reclamando bastante. Chuteira. Doutor Bruno Canizares, o senhor que é um dos maiores especialistas em ortopedia esportiva, para os jogadores que vão disputar a partir de quarta-feira o campeonato e tal, a chuteira também, dependendo da maneira dela ser, dependendo do formato, se ela é redondinha embaixo, se ela tem aqueles, digamos assim, gomos um pouquinho mais estreitos e tal, isso influencia no joelho? Influencia um pouquinho porque a questão da chuteira, tem chuteiras que tem o cravo mais alto, o cravo um pouquinho menor, né? O cravo de metal, tem várias chuteiras aí e algumas dessas elas acabam prendendo um pouquinho mais. Mas ainda é meio de preferência do atleta, né? Tem atletas que gostam de uma chuteira que prende um pouquinho mais no gramado, outros que gostam um pouquinho menos, mas às vezes tudo que prender mais o pé no gramado, ele pode aumentar o risco, não é garantia, mas ele pode aumentar o risco, porque uma lesão de joelho geralmente são entorses, né? Que faz o entorse do joelho e rompe o ligamento. E aí quando o pé fica preso, o corpo gira em cima do joelho e aumenta um pouquinho as lesões. Antes de eu passar para o Beto Quinalha e para o Renato Leal, nossos comentaristas, doutor Bruno Canizares, estamos vivendo agora a pré-temporada, que está terminando hoje, termina amanhã, essa pré-temporada. O fortalecimento muscular no entorno do joelho, né, que é essa articulação talvez a mais complexa do corpo humano, desculpe a minha leiguice, mas o fortalecimento, essa pré-temporada ajuda a atenuar ou a diminuir as possibilidades de contusão de joelho? Com certeza. O fortalecimento ele é essencial para prevenir as lesões, tanto as outras lesões quanto as lesões de joelho, né? Porque uma musculatura mais forte, mais equilibrada, vai ter um equilíbrio neuromuscular maior, ela vai ter mais condição de proteger o joelho durante os movimentos. Então, permite que o atleta consiga fazer tudo com a musculatura, e aí a carga passa um pouco mais pela musculatura do que pela articulação. Então, ela protege o joelho do atleta. Principalmente, até a FIFA tem um programa de treinamento que é liberado para todo mundo aí na internet, se quiser dar uma olhada, que chama FIFA 11+,
que é um programa que eles liberaram desde 2010 da Copa do Mundo, que eles têm uma programação de exercício de fortalecimento de abdômen, o core, né? O controle do fortalecimento e equilíbrio neuromuscular, musculatura da coxa, treino de agilidade, que eles são exercícios que estão comprovadamente nessa fase inicial, diminuem o risco de lesão. Inclusive, é mais ou menos a base de tipos de exercício que os preparadores, todos os clubes utilizam para prevenir as lesões dos atletas. Beto Quinalha, o doutor Bruno Casares, um dos maiores especialistas de ortopedia esportiva do Brasil, falando aí dos joelhos dos atletas, afinal, quarta-feira começando o Campeonato Paulista para Guarani e Ponte Preta, Beto. Primeiramente, boa noite, doutor Bruno, muito legal poder a gente bater esse papo, né? Mesmo porque o campeonato está começando, enfim, muitas lesões acontecem até em função, né, desse começo de temporada, a gente sabe muito bem. Primeiro, agradecendo também, né, a assessoria de imprensa, né, do doutor Bruno, através da minha amiga Patrícia, sempre proporcionando aqui para a gente bater papo. Doutor, além dessas lesões articulares, a gente vê que tem muita lesão também, lesão muscular, lesão por estresse, e como a medicina esportiva pode, principalmente a medicina preventiva, pode ajudar nessa preparação? Boa noite, Beto, tudo bem? Tudo bem. Agradeço a oportunidade de falar novamente com vocês. Então, a questão, as lesões musculares, elas estão muito relacionadas tem dois tipos, elas podem estar com uma lesão aguda, né, quando o atleta, que a gente vê eles dando os picos, que acontece agora no início do campeonato, mas elas também estão muito relacionadas com fadiga muscular, cansaço, o acúmulo de estresse na musculatura, tanto pela carga de treinos, que agora nas pré-temporadas os times treinam muito, então eles estão com carga alta de treino para readquirir a condição física, readquirir o fortalecimento, e aí eles vão para o jogo. Então eles ainda não estão com a musculatura totalmente preparada, porque querendo ou não, 15, 20 dias que alguns atletas tiraram de férias aí, a musculatura, ela regride bem, ela fica mais suscetível à fadiga, então eles treinam muito intenso e já vão para o jogo, que o jogo então é o ponto alto da intensidade do atleta, né? Então isso aí aumenta muito. O que a gente faz, né, no acompanhamento do atleta tem várias maneiras da gente medir a fadiga, seja por exame de sangue, exames laboratoriais, alguns exames de termografia, tem várias coisas que a gente faz para ver direitinho o que o atleta, como ele está respondendo à carga de treino que ele tem recebido, e aí então definir, que é isso que a gente fala, tal atleta foi poupado desse jogo por causa do risco de lesão. Então a gente calcula o risco de lesão, mas mesmo assim não é garantia, né? Às vezes o atleta está bem na musculatura, os exames estão mostrando que ele está bem, e aí ele vai para o jogo e ainda por exigir muito do músculo, ele também pode ter uma lesão muscular, mas a questão é que com os exames, o acompanhamento, a gente diminui bastante o risco dessa lesão. Doutor, esse exame que tem hoje em dia, né, que é o famoso CK, a gente sempre fala aqui, às vezes o dirigente, às vezes o próprio treinador, mas o exame acaba detectando que o jogador pode ter uma lesão. Como que é esse relacionamento? De repente já faz o exame, olha, tem esse jogador precisa tirar, e aí o treinador, não, mas eu preciso usar esse jogador, o próprio dirigente, não posso perder esse jogador. Como fica essa relação? Essa relação ela é bem difícil, né? O exame CK ele calcula um pouco o desgaste muscular, né? Ele vê uma molécula que a gente vê no sangue, que quando a gente tem muita quebra de fibras por muitos exercícios, ele aumenta no sangue. Resumindo, é assim. E a questão é que você simplesmente passa para a comissão, para o clube, que o atleta ele está com o exame aumentado, ele tem um risco maior de lesão, não quer dizer que ele está lesionado e nem é garantia que ele vai se lesionar. Então ele tem um risco maior de lesão. Obviamente, se o atleta está sem dor, tudo mais, só pelo risco, às vezes se o clube precisa, o técnico precisa, aí o ideal é que seja sempre uma decisão conjunta, né, entre o departamento médico e a comissão técnica sobre o momento se vale a pena ou não utilizar o atleta pelo risco dele ter uma lesão e acabar perdendo muito mais jogos ou não. Mas tem que ser uma conversa, tem que ter sempre uma relação muito boa para você ter essa conversa legal e aí definir a melhor opção. Doutor Bruno, Sim. Seguinte, antigamente, e eu tenho muitos amigos que tiveram de interromper a carreira com 24, 25, 26 anos. Porque antigamente não havia o doutor Bruno Canizares, não havia médico, não havia cirurgias, né, como há hoje.
E eu percebo que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno teve dois rompimentos totais, não é? Do tendão patelar, algo absurdo. E ele voltou a jogar futebol, né? E eu vi atletas que perderam praticamente os cruzados, né? Que são aqueles, aqui no joelho onde tem os ligamentos cruzados, rompeu tudo. E os caras voltaram a jogar e voltaram com o joelho mais forte do que era antigamente, tal. É isso. Dos anos 80 para esta parte, dos anos 80 para cá, a medicina esportiva é outra, ou seja, não há mais lesão capaz de tirar o jogador da profissão? Infelizmente, ainda existem algumas lesões que podem sim afastar os atletas e aposentar mais cedo. Mas com o avanço da medicina, principalmente dos anos 80 para cá, que você está comparando ainda, a gente vê mesmo cirurgias que o Zico fez, que outros atletas tiveram que aposentar mais precocemente por causa das cirurgias. A gente foi evoluindo, tanto na técnica cirúrgica, nos materiais, fazendo com que a cirurgia se tornasse cada vez menos invasiva possível e permitindo um restabelecimento da função mais próxima do normal da articulação possível. Então, a artroscopia foi o primeiro grande avanço, que aí você parou de ter cortes tão grandes em joelho, faz tudo por artroscopia, isso é menos agressivo para o joelho, isso aí as cirurgias menos agressivas vão ter menos desgaste de cartilagem, que é um dos piores problemas para os atletas. Então, a evolução, sim, ela tem ajudado a gente a ter técnicas cada vez melhores do ponto de vista funcional e ainda menos agressivas. Então, isso aí que está permitindo que os atletas, às vezes você vê hoje atleta com 3, 4 cirurgias de joelho, como o Juan Oliveira do Corinthians, e mesmo assim os atletas não aposentam, eles conseguem retornar ao esporte, o Ronaldo é outro, e ainda desempenhar um alto nível. Só dando um exemplo, o Paulo Henrique Ganso vamos dizer assim, é um milagre da medicina. Era impossível ele jogar bola, porque ele não tem cartilagem, e joga em até alto nível, até hoje, o Paulo Henrique Ganso, mesmo não tendo cartilagem. Sabe que até em cima disso, até que eu ia fazer a questão com o doutor, além desse relacionamento todo de todos os departamentos, mas esse problema de cartilagem, isso tem afetado muito os atletas. E há como, por exemplo, um atleta conseguir se recuperar, repor, para continuar jogando futebol, doutor? Os problemas de cartilagem, né, que as condropatias, eles são talvez hoje o maior desafio que a gente tem na parte da ortopedia, assim, para restabelecer, porque a cartilagem a gente nunca consegue repor ela na mesma velocidade que ela se perde, principalmente num atleta que tem um alto rendimento, exige demais do joelho, força bastante, às vezes tem lesões associadas que aumentam o desgaste da cartilagem, como ligamento, lesão de menisco. Isso daí vai acelerando e a gente nunca consegue repor ou refazer cartilagem, que é o que acaba levando a artrose. Pessoas no futuro, tantos atletas depois que param, mais velhos, acabam precisando de próteses, né, nas articulações. Então esse é o maior desafio, e é exatamente isso, a gente não consegue repor um atleta que tem, às vezes se ele tem uma lesão específica, um ponto lá, uma lesão focal na cartilagem, a gente até tem algumas cirurgias que a gente consegue tentar preencher esse defeito de uma maneira que forme nova cartilagem no local. Mas quando ele tem, igual o Paulo Henrique Ganso, que alguns outros, o Denilson, quando parou também por causa do joelho, ele tem um desgaste generalizado da cartilagem da articulação, a gente não consegue reverter esse quadro. Então a gente vai monitorando, acompanhando o atleta, tentando minimizar a dor, melhorar a força, melhorar a função do joelho, para tentar dar uma longevidade maior para ele. Ô, doutor, agora vai uma consulta aqui, vai aproveitar, né? Eu também tenho. Uma consulta, porque assim como eu e tantos outros, né, que gostamos de bater a nossa bolinha ainda e já estamos com aquela idade um pouco mais avançada, não temos a mesma preparação que os atletas e também a gente volta, viu, doutor? Não faz nem pré-temporada, né? Já volta para aquela bolinha semanal e para aquela resenha depois que é o melhor, né? Mas enfim, quais são os cuidados necessários, doutor? Então, os cuidados são basicamente os mesmos, obviamente numa proporção muito menor do que os atletas têm. A gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento, trabalho de alongamento, de
para você ter uma ação neuromuscular melhor, você ter uma musculatura mais forte, mais preparada para fazer qualquer atividade física. Então, eu sempre falo, jogar bola é excelente, todo mundo pode jogar sua bolinha, jogar no final de semana, mas seria excelente se todo mundo fizesse pelo menos algum tipo de exercício de fortalecimento ao longo da semana para te preparar para você poder jogar, e aí vai diminuir o risco de lesão muscular, de rupturas de tendão, de ligamento, de entorses, porque o corpo está mais preparado e, digamos, mais inteligente para poder fazer os movimentos que exigem dele durante a atividade física. Então é isso, se você quer voltar agora de uma vez, volta, mas também procura um exercício de fortalecimento, que isso aí vai prevenir, vai melhorar seu desempenho no futebol, e ainda vai prevenir lesões durante toda a temporada, todo ano. Para fechar com o Dr. Bruno Canizares, especialista em ortopedia esportiva, ele falando sobre a volta do Campeonato Paulista, né, das lesões de joelho. Para fechar, colágeno tipo 2, glucosamina e condroitina. Estou fazendo certinho, doutor? Está fazendo, são medicamentos que a gente usa bastante para desgastes, né, das articulações. Eles não têm a capacidade de regenerar a nossa articulação, mas a principal função deles é tentar preservar a cartilagem que a gente tem e ainda ter uma modulação na dor que a gente pode sentir por causa do problema de desgaste do joelho, do quadril, de outras articulações do corpo. Então, sim, só precisa fazer o fortalecimento junto. O remédio, eu sempre falo, o remédio ainda não faz milagre. Ô, doutor, então metade da notícia é boa, a outra metade é que é o problema. Doutor, muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo trabalho que o senhor faz. Por favor, nas redes sociais aí, como é que a gente encontra as redes sociais do doutor Bruno? Eu estou no Instagram, eu tento sempre compartilhar um pouco de conhecimento, informação, falo sobre alguns casos recentes que acontecem, então é @dr de doutor Bruno Canizares. Esse Canizares é com I e com Z, correto? Correto, isso mesmo. Canizares com Z, DR Bruno Canizares, bota na busca lá do Instagram. Doutor, até a próxima, muito obrigado. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.